Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição deste dia 27 de janeiro. Boa tarde, Silvério Cunha e José Faustino, bem-vindos ao programa desta semana. Começamos por falar sobre o preço do palco das Jornadas Mundiais da Juventude. É um tema que tem marcado a atualidade dos últimos dias e precisamente o preço deste palco é que disputou a atenção para o custo da organização das Jornadas Mundiais da Juventude. O Presidente da Câmara de Lisboa diz que a autarquia vai investir até 35 milhões de euros e garante que o investimento vai ser feito com consciência, admitiu mesmo mudar o projeto do tal palco e garante que fará tudo o que o Presidente da República e a Igreja quiserem. As críticas vêm de vários lados sobre os custos envolvidos num projeto que prevê um retorno de investimento imediato neste mesmo ano de 350 milhões de euros. Silvério Cunha, é mania das grandezas ter um evento desta forma e com estes custos em Portugal? Não, eu acho que este palanque é um unicórnio, digamos assim. Portanto, eu não posso dizer que não posso dizer que eu estou a brincar, mas a questão que se põe é assim, eu acho isto tudo um bocado sem pés nem cabeça, estas discussões, porque elas inserem-se no fundo numa coisa que já é velha. A sociedade portuguesa sempre foi assim. A sociedade portuguesa tem uma coisa que eu por acaso, quando estava a pensar neste tema, trouxe aqui só porque para fazer a citação eu tenho que ler. E gostava de ler uma coisa que é a seguinte: o célebre liberal Mouzinho da Silveira da nossa história, que foi aquele que lá por 1832, depois do fim da Guerra Civil, começou a aplicar o liberalismo em Portugal. O Mouzinho da Silveira foi o homem, aliás, que criou a reforma administrativa, deve dizer-se, os distritos, essas coisas todas, foi tudo criado e adaptado pelo Mouzinho da Silveira. E o Mouzinho da Silveira, em 1832, isto é, há praticamente 200 anos, tem uma frase muito curiosa que é a seguinte, diz assim: os portugueses, porque claro, ele fez as reformas e foi o fim do mundo, não é? Ninguém queria, uns queriam uma coisa, outros queriam outra, outros queriam para aqui, outros queriam para lá, etc. E claro, não se fazia nada. E ele foi preciso esperar pelo Fontes Pereira de Melo em 1851, reparem, 20 anos depois é que se começou a fazer alguma coisa. Mas o Mouzinho da Silveira quis fazer algumas coisas antes. E ele tem uma frase que diz assim: os portugueses se atormentam, se perseguem, se matam uns aos outros, por não terem entendido que o reino, tendo feito grandes conquistas, viveu por mais de 3 séculos do trabalho de escravos, e que, perdidos os escravos, era preciso criar uma nova maneira de existência, criando os valores pelo trabalho próprio. E pronto, os portugueses não perceberam isso, e por isso andam realmente descontentes, porque, na verdade, nenhuma solução lhes agrada por uma razão, porque qualquer solução acaba sempre por ser uma solução que toca sempre qualquer ponto de interesse imaginário ou próprio que as pessoas têm. Vamos cá ver. Eu estou convencido, claro, isto agora com a polémica, evidentemente, perdeu todo o significado, começou tudo a perder significado, a própria Igreja já se declarou magoada com o custo, a partir do momento em que a Igreja se declara magoada com o custo, obviamente que, evidentemente que agora o custo vai ter que ser menor, dê para onde der, seja como for, e custa quem custar, não é? Bom. Depois temos o Presidente da Câmara, que temos até aquele vereador, Sá Fernandes, veio dizer que tinha outro projeto, havia outro projeto que era mais Não, barato. não, não é vereador, não é vereador. Foi vereador. Foi. Foi. E veio dizer Perdeu. que, Perdeu, pois, não é? pois, Nem manda naquilo. Costa é que foi claro, meter lá para lançar a e veio confusão. dizer que havia um projeto que era mais barato, assim, sabe, para aqui e para lá. Foi. Depois o Presidente da Câmara de Lisboa já veio dizer que, enfim, primeiro aquilo era, era para coisas mais vastas, era polivalente, etc. E depois veio dizer que já está, e agora admite já rever todos os custos possíveis e imaginários. E no meio disto, o Presidente da República aparece também a emitir juízos sobre a questão. E há coisa pior, é que a comunicação social já pergunta se o Presidente da República vai autorizar ou não vai autorizar. O Presidente da República teve que dizer, bem, eu não me autorizo, nem deixo de autorizar, porque num dado momento ele comenta tanto que até já se pensa que é ele que decide. Ora, isto mostra que as pessoas andam num estado de confusão psicológica muito grande, porque confundem, digamos, poderes, confundem funções, confundem aquilo que está previsto na lei, quem pode decidir, quem não pode decidir, etc., com, digamos assim, que são uma coisa, gostemos ou não, queremos ou não, discordemos ou concordemos. E depois há um outro aspecto, que é este, é saber o que é que vale, o que é que não vale, digamos aquilo. Ora bom, é claro, é evidente, e depois é claro, um outro problema ainda que se põe, que é a questão do Estado laico, se nós fazíamos isto com o Papa Francisco, o que é que seria se esse Dalai Lama, por exemplo, fazia-se uma coisa semelhante, não se fazia, porque as pessoas depois também vêm com um argumento, que é um argumento que aliás eu acho que é verdadeiro,
que, por exemplo, é este. Todos nós temos mais ou menos uma influência muito grande da religião católica e não do protestantismo, ou dos protestantismos, não da Igreja Ortodoxa, não da Igreja Copta, não do islamismo, não do hinduísmo, não do judaísmo, nem sequer do budismo. Portanto, é evidente que todos nós somos mais sensíveis às questões que têm a ver com a Igreja Católica e todos nós temos uma tolerância até muito maior para com a Igreja Católica do que para com outras igrejas. Portanto, pensando em tudo isto, claro que eu acho que isto é sintoma de uma coisa que é a seguinte: tudo isto seria evitado se houvesse alguém, a começar pelo Presidente da Câmara, devo dizer, que, digamos, sentasse ou convocasse uma conferência de imprensa a sério e pusesse na mesa aquilo que são os custos e os benefícios esperados. E, portanto, perceber o que é que se ia fazer no futuro, se aquilo ia ser uma espécie, um elefante branco ou não, se ia só servir uma vez, se ia servir várias vezes, se do ponto de vista urbanístico está estudado como fica, como deve ficar, está correto, está incorreto, são escolhas. E acontece que muitas vezes aquilo que nos parece mal e até parece feio, depois vemos que fica bem. Eu estou a lembrar-me daquele salve triângulo triângulo de vidro no Louvre, que o Mitterrand mandou lá pôr, e que na altura foi um escândalo medonho e que hoje é considerado um património magnífico. E, portanto, já passaram 40 anos e é considerado um património magnífico. Portanto, é claro, eu não vou discutir com questões de especialidade a esse nível, porque não tenho competência para isso. Eu acho muito francamente, que essas coisas têm que ser vistas de uma forma, digamos, abrangente, de uma forma, digamos assim, que seja, digamos, que esteja bem localizada, de maneira a não colocar problemas, digamos assim, problemas de contas, se assim se pode dizer. Depois, há outra coisa que está aqui, que começa logo a dizer, é que a princípio eram 4 milhões, agora são 4,2, depois são 4,6, depois são 10, depois começa a dizer-se logo que há corrupção, para aqui e para lá, porque isto também é o resultado, digamos assim, da vida um bocado deletéria em que nós mergulhamos, digamos assim. Portanto, nós mergulhamos numa vida um bocado deletéria porque instalou-se um clima de suspeita muito grande em tudo e, uma vez mais, pensa-se que fica logo tudo e tal, há logo pouca coisa por trás e não sei o quê. Portanto, eu julgo que, uma vez mais, nós estamos aqui a cair num erro em geral, que é o seguinte: primeiro ponto, é saber efetivamente qual é a utilidade imediata e a prazo da obra em causa. Se a obra em causa vai trazer benefícios, efetivamente, para a cidade de Lisboa, se é calculável isso, se é razoável esperar isso, não é? Em segundo lugar, é preciso ver se urbanisticamente está correto. Em terceiro lugar, é preciso saber se, efetivamente, isso, enfim, está dentro de uma política mais geral do Estado português, em geral, das entidades públicas portuguesas, no que respeita, digamos assim, àquilo que eu vou chamar, digamos, como direi, uma política, digamos, de razoável, digamos, neutralidade, compreendendo a importância da Igreja Católica no nosso país. Portanto, eu penso que é isto que está aqui em causa. O resto, para mim, é só barulho, é só, como dizem, é só aborrecimento, é só barulho, e são suspeitas que até certo ponto é também preciso provar. E acontece que o que eu acho é que nós vivemos num clima que se a tornar-se um bocado irrespirável. Porquê? Porque estamos permanentemente, digamos assim, a querer adiantar o futuro no presente, e isso levanta um problema de fundo que é este, é que não leva a lado nenhum, e portanto nós temos que ter algum cuidado com tudo isso. E portanto eu acho que este é um bocado disparatado, digamos, a forma como os atores em presença, e concluindo, acho disparatada a forma como os atores em presença estão a conduzir isto. Acho que estão a conduzir isto mal, acho que estão a pensar isto de uma maneira um bocado errada, acho que estão preocupados com questões imediatas de efeitos políticos calculistas e de ganhos políticos ou contra-ganhos. Muitas vezes diz-se isto para afastar outros casos que há por aí, é para mostrar o que eu reparem que agora vejo nas redes sociais, fotocópias de antigos jornais, que traziam os casos também que havia no tempo do governo Cavaco Silva, para aqui, para lá, ou seja, entrou-se numa espécie de bombardeamento de uns e outros, e isto não é política, isto não é nada, isto é barulheira e não é um diagnóstico racional daquilo que efetivamente é importante para o país e é importante neste caso para Lisboa, mas claro, vindo do Papa Francisco é importante para o país. Claro que eu estou convencido que o Papa Francisco, ao saber, se souber já disto, está incomodadíssimo, devo dizer,
Estou convencido também que a Igreja Católica prometeu que não ia gastar mais nem menos um cêntimo e, portanto, que tem um grande controle sobre os custos. Eu acredito que sim também. E, portanto, eu acho que isto é uma polémica inútil que serve a interesses imediatistas. E, uma vez mais, eu como sou adepto das estruturas e não das conjunturas, acho que isto não leva a lado nenhum, não é construtivo e não resolve nenhum problema. Muito obrigado. É isso. José Faustino, e que comentário fazes tu a esta polémica que tem gerado tantos comentários, concretamente sobre os custos de investimento no palco deste evento? Há quem fale em megalomania. Declaração de interesses. Eu sou português, sou patriota e gosto muito do meu país. E nunca tive uma tristeza tão grande, pessoalmente, como neste momento. Acho que batemos no fundo e penso que se justificava perfeitamente um Estado especial com um governo de salvação nacional, e não digo com suspensão do Parlamento, mas um governo de iniciativa presidencial para governar este país que está completamente descontrolado e perdido da cabeça. Estão os políticos, estão os comentadores, está a comunicação social, está tudo perdido da cabeça. Depois, o Papa Francisco, sentado na sua cadeira de rodas ou outra qualquer, que graças a Deus está melhor das pernas e do joelho, é ao pé destes insignificantes políticos portugueses, são ao pé dele uma formiga, mesmo sem palcos nenhuns. Só ele representa um gigante ao pé de formigas. Porque de formigas nos tratamos. Somos um país de formigas. Já não nos bastava administrar a TAP na praça pública, agora somos uns palhaços publicamente. E porquê? E digo que somos porque sou português. Vamos ver. A Igreja, o Vaticano, quem quer que seja, aqui não há diferença nenhuma, ou há, entre a Igreja Católica e a Igreja Muçulmana, outra Igreja Evangélica, ou o Web Summit, ou a Fórmula 1, ou o Campeonato da Europa de Futebol. A Igreja Católica não é uma entidade de direito como outra qualquer no nosso mercado? Se é, tem direito a fazer os eventos que quiser. Mas a Igreja Católica não quis fazer nenhum evento em Portugal. Foi Portugal que se candidatou a fazer o evento. Apresentou-se como candidata para fazer. E a Igreja Católica aprovou a candidatura portuguesa. É como agora. Mutatis mutantes, Évora, que se candidatou a ser capital europeia da cultura e a armar-se um sarilho porque se vai gastar dinheiro para em 2027 ser a capital europeia da cultura. Ninguém pediu nada a ninguém. Foi Évora que se candidatou. Foi Portugal que se candidatou. A Igreja não quis cá fazer nada. Havia muitos candidatos. Milhares de candidatos para fazer uma coisa com esta importância. Então, a Web Summit tem retorno, a Fórmula 1 tem retorno, a bola tem retorno, tudo tem retorno, menos as Jornadas Mundiais da Juventude, da Igreja Católica. Se fosse da Igreja Muçulmana havia esta conversa? Não, porque isto tem interesses religiosos e políticos. Portanto, é preciso dizer isto com toda a clareza. E depois, é triste, mas o grande causador disto tudo foi o Sr. Presidente da República, ajudado por um indivíduo que perderam as eleições em Lisboa. Atenção, o Partido Socialista perdeu a Câmara de Lisboa. 0, não manda lá. O presidente é o Moedas, que é do PST. O senhor José Sá Fernandes não é vereador. Foi nomeado pelo senhor primeiro-ministro, que abalou para Castelo Branco e deixou a rapaziada a discutir estas coisas, enquanto ele se safou das broncas todas que tem armado. E então, esse veio dizer com um palco e custou mais e custou menos. Isso não é um problema do Presidente da República. O Presidente da República não é ser arquiteto, não é engenheiro de construção civil, que é quem trata dessas coisas. O problema é da engenharia de construção civil. E nós temos em Portugal uma das melhores universidades europeias ou mundiais, uma das melhores universidades, que é o Instituto Superior Técnico, nessa área. Não precisamos que o Presidente da República e toda a gente dê conselhos sobre essa matéria. Ouçam-se a universidade, ouçam-nos os engenheiros, ouçam-se quem sabe da matéria. Porque se dizer se é caro, se é barato, é preciso ver o caderno de encargos.
Se leva 2.000, se leva 1.000, isso é um problema do promotor, é um problema do caderno de encargos. Juízo têm, porque sabendo com quem se trata, e perdoem-me os da Guiné, que eu trato com muito carinho, e até o meu neto assim chama, estes bijagós não passam de uns bijagós, porque os verdadeiros bijagós têm honra, sabendo do que se trata, quando foi da Eurovisão, quando a ganhámos, assim que a organização deu os parabéns, entregou-lhes logo o caderno de encargo. É que para o ano têm que cumprir isto que aqui está. E custaram muitos milhões de euros. Milhões, ninguém falou. Milhões, ninguém falou. Porquê? Porque não era a Igreja Católica e muito menos uma coisa dentro da área comunista. É preciso dizer as coisas com toda a frontalidade e com aquilo que deve ser dito. Porque isto é completamente irritante, é degradante, isto é o fim, é bater no fundo mesmo. Eu não sei, já não há fundo para a gente bater mais. E depois obrigam a própria Igreja Católica, através do Bispo Auxiliar, a vir fazer o meia-culpa, o Presidente da República a garantir. Mas que raio de palhaçada é esta? O Alberto Magalhães fez hoje uma crónica na nossa rádio, pôs um ponto de ordem, tem aqui o meu apoio, a dizer a candidatura pressupunha 80 milhões do Estado português e 80 milhões das tuas câmaras, de Lisboa e de Loures. Onde é que está o problema? Mas qual é o problema? São 160 milhões de euros, é o que isto custa. As receitas, ou quem é ou o que deixa de ser, isso é tudo conversa. Isso é um problema entre os promotores e o Estado que se comprometeu a organizar isto, que concorreu. Ninguém lhes pediu para fazer nada. Eu até vou mais longe. Não fosse o Papa Francisco, a grande figura de humanidade que é, ele não viria a Portugal, porque tratam-se de formigas repugnantes, ordinárias e vergonhosas, que não têm categoria para receber uma coisa destas. Eu como português, sinto-me envergonhado. É uma vergonha. Como é que não se discute, ou discute-se, o retorno da Web Summit custa 11 milhões todos os anos, já se faz Web Summits por todo o lado e andamos a discutir o preço do palco que estava num caderno de encargo. É que é lá saber se custa 5 milhões, se custa 8 milhões. Claro que, falando de milhões, vem a conversa, o Papa, a opulência do Vaticano e da Igreja Católica, a supremacia ocidental, não é? Enquanto há gente a morrer à fome e sem abrigos, gastam-se 5 milhões nos palcos. Pois é, os palcos e as estruturas custam milhões, custam 160 milhões. Foi isso que Portugal concorreu. E também fez 8 estádios para futebol. E também tem autódromos. Fez 10. 10. E também tem autódromos de Fórmula 1. E ainda bem que tem. E tem coisas para organizar. Esse é que é o ponto. Que bacocos, que imbecilidade, imbecis, estúpidos e parvos. É o que o nosso país tem. Isto é uma coisa que indigna qualquer pessoa. Eu estou completo, como dizia o Dr. Mário Soares, desde que tenha ao menos descanso, todo português tem direito à sua indignação. Eu estou profundamente indignado com esta situação. Não sou católico praticante, não vou às jornadas da juventude, nada disso. Mas isto é uma vergonha o que está a passar. E agora, por último, e a comunicação social que tenha vergonha. Não falo mais no assunto. Calem-se. Colegas jornalistas, calem-se. Não enxovalhem mais, não tratem mais o povo português. Não merecemos isto. Isto é uma vergonha que está a passar. Uma vergonha. Deste caso e do preço do palco das Jornadas Mundiais da Juventude, que tem dado tanto que falar, também aqui neste programa, já com 17 minutos. Sim, já percebi. Isso é um problema de engenharia civil, não é de política. É um caderno de encargos para cumprir. Se leva 2.000 pessoas ou 1.000 pessoas, é um problema da Igreja Católica, que era promotora e que nós concorremos. Compramos os cadernos de encargo. Deixem de ser palhaços. Cumpram o que se comprometeram. Deste tema inicial. Deixa-me só dizer uma José Faustino, já vamos com 18 minutos deste tema, por isso mesmo é um tema que realmente dá muito que falar, mas acho que está tudo dito. Para as vacinas, está tudo dito. Foi o almirante que está agora chefe da Armada, não pode vir. Que se nomeia um general para tomar conta do problema.
Deste tema indeciso, passamos para incompetente. uma decisão desta sexta-feira do Governo ao extinguir a Secretaria de Estado da Agricultura. O decreto foi publicado hoje em Diário da República. Antes desta alteração, na organização do Governo existiam duas Secretarias de Estado, Agricultura e Pescas. O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal diz que é uma opção do Executivo, mas considera que a Ministra da Agricultura não tem competência para estar no cargo e que estão mesmo a mandá-los ir pescar. Silvério Cunha, estará Bem, o Governo com dificuldades no recrutamento de secretário de não, Estado ou eu por não fará acaso, sentido não, esta estrutura no eu por Governo? acaso acho que há que separar coisas que devem ser separadas, embora não se possam, embora tem que se distinguir, embora não se possam nunca separar. Mas vamos cá ver uma coisa, há uma tendência muito grande, a orgânica do Governo é determinada pelo Primeiro-Ministro e ele podia, obviamente, até fazer um governo só com ministros e 6 secretários de Estado. E usar, por exemplo, muito os diretores-gerais e os assessores, que há nos ministérios, etc, etc, etc. Portanto, podia fazer isso. Pode fazer um governo com 30 ministros de Estado, como pode fazer com 60. Portanto, a questão não é essa. A questão é saber se é importante ou não o contributo do secretário de Estado, ou se no Ministério há pessoas que podem, digamos assim, pura e simplesmente cumprir as ordens políticas do ministro, neste caso da ministra. Portanto, se podem cumprir, aí devo dizer que sempre tive a ideia, o António Costa disse isso, mas eu já tinha dito isso muitas vezes antes, que é a ideia de que o que importa são as políticas, portanto não são propriamente as pessoas que estão nos cargos. É claro que se levanta sempre um problema de fundo. O problema de fundo que se levanta é o que diz o presidente da Confederação dos Agricultores, a meu ver, puxa para outro lado, e é no fundo também ideologia escondida, que é a questão da tecnocracia, não é? Portanto, ou seja, uma pessoa é competente, um ministro não tem que ser competente tecnicamente, tem que ser um político. Eu lembro-me de uma vez, nós tivemos aqui um caso em Portugal, que foi um caso especial, devo dizer-se, em que o Dr. Salgado Zenha foi Ministro das Finanças. E ele, que era um excelente advogado, deve dizer-se, mas não era especialista em finanças. E então ele aceitou numa condição, a de ele poder nomear como secretário de Estado das Finanças o Dr. Santos Silva, Artur Santos Silva, o banqueiro, para, digamos, no fundo, na verdade era ele o Ministro das Finanças de facto, o Dr. Salgado Zenha, assinava, digamos, as coisas, quando muito conversava com o seu secretário de Estado, mas era o homem especializado na banca que tratava do assunto. Pronto, isto, como se vê, é a demonstração, aliás, cabal de como um ministro apenas tem uma política para executar e depois aos técnicos tem que executá-la. Eu não gosto, nunca gostei, é uma coisa muito debatida na ciência política, por acaso é muito debatida, mas eu nunca gostei de pôr os técnicos em lugar de políticos e os políticos em lugar de técnicos, por uma razão, porque quando são os políticos em lugar de técnicos já sabemos que metem água. Quando são os técnicos em lugar de políticos, sabemos que metem água, embora ponham no discurso um caráter técnico que aparentemente é especializado, mas é sempre unilateral e vê as coisas sempre à sua maneira. E por isso é que é o tal fenómeno da tecnocracia, que foi sempre muito estudado, é estudado há mais de 60 anos, que é estudado em livros e teses e diabo 7, e a verdade é esta, é que, em geral, a tecnocracia é uma tendência que há nos sistemas políticos mais complexos, mas está longe de fazer unanimidade, e vou dar um exemplo concreto, não é? De Gaulle, por exemplo, nunca tolerou os tecnocratas. Curiosamente, foi Giscard d'Estaing, por exemplo, que quando assumiu o poder e nomeou o seu Ministro das Finanças, disse que nomeava o maior economista da França, que era o Raymond Barre. E acontece que isso até desencadeou um grande debate em França, porque ninguém pode comparar, digamos, os méritos científicos dos economistas. Raymond Barre era, de facto, um grande economista, autor de um livro muito influente, mas havia outros autores com livros muito influentes também. Portanto, acontece que, precisamente, lá está, o Ministro das Finanças, Giscard d'Estaing, quis fazer passar a ideia de que o Ministro era Ministro porque era o melhor tecnicamente falando. Não é, isso não tem que ser assim. Portanto, para mim, a questão pensa assim, para mim não é uma questão. É uma questão que, digamos, claro, o tempo vai mostrar, mas é uma questão que para mim não se põe a esse nível. Quer dizer, a Ministra da Agricultura pode ter técnicos suficientes que executem as suas políticas. Precisará ou não precisará de um secretário de Estado? É uma coisa que compete, digamos assim, à Ministra e ao Primeiro-Ministro aferir. Portanto, não vejo que isso seja uma questão, a meu ver, muito importante. Para ser franco, não vejo. Agora, pode dizer sempre uma coisa. O Matias levantou um problema de fundo, que é um problema que se pôs já no governo Guterres, que é que é a ideia, que nós aqui já abordámos muitas vezes, de que hoje em dia ser político tornou-se um martírio. Como se tornou um martírio,
é evidente e óbvio que as pessoas não querem, começam a não querer vir para a política. E, portanto, os convites, Guterres, por exemplo, eu sei até de uma fonte direta, que não vou publicamente revelar, mas, enfim, peço o favor de me acreditarem em mim, que um dia Guterres confessou a um seu amigo e colaborador que, num dado momento, ele estava tão farto, porque ele queria convidar pessoas importantes para virem para ocupar lugares políticos e só levava negas dentro do próprio Partido Socialista. E isto que mostra que os partidos deviam ter uma estrutura ideológica forte, e eu acho, com toda a franqueza, acho que o PS e o PSD, que são os maiores partidos, os maiores partidos da governabilidade, o arco da governabilidade, não têm essa cultura política forte. A meu ver, por acaso, eu acho que é uma crítica que faço aos dois, e por igual, e por igual. Claro que os partidos mais pequenos têm, também por uma razão, porque são mais pequenos, estiveram poucas vezes no poder ou nunca estiveram, e acontece que, por isso, têm, claro, um núcleo ideológico mais forte, mas também tem menos gente. Por isso, não podem prestar provas, não estão ao nível. Os dois partidos mais importantes têm esse problema, no fundo põem-se esse problema. Porquê? Porque tornam-se difusos. E ao tornarem-se difusos, têm um pluralismo lá dentro tão grande, começa a haver grupos de interesses dentro de cada partido. E por isso é evidente que depois uns não querem suceder porque não gostam tanto do primeiro-ministro, não gostam tanto do colega do governo não sei o quê, e isso é um problema que se põe, que é um problema de disciplina partidária. É evidente e óbvio que, por exemplo, mas eu não sou ninguém nesse domínio, se eu, por exemplo, fosse secretário-geral de um partido, uma de duas, ou me demitia, ou então expulsava um militante que fosse convidado e não quisesse aderir. As coisas são assim mesmo, porque senão não é militante. Bom, claro que podem vir os independentes, bem entendido, mas isso é outra questão. Agora, o problema que se coloca, a meu ver, quando o Matias colocou, e a meu ver bem, saber se há gente suficiente, claro que tornou-se um martírio ser político, porque o escrutínio tornou-se, a meu ver, tem uma parte que é razoável e até natural, e eu diria até exigível, mas há uma parte que é completamente um circo. E é evidente que, portanto, os políticos, os candidatos a políticos, acabam por não querer vir porque não estão para ser, digamos assim, enxovalhados em público, lhe ponham questões permanentemente nisto, sobre aquilo, sobre aquilo outro, e eles tenham que estar a responder sistematicamente sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Isso não tem muito sentido, e acabam por ser perseguidos, digamos assim, pelos meios mediáticos, que, como se sabe, noticiam largamente uma acusação, mas nunca noticiam largamente a absolvição. Por isso é que eu acho que a questão da... e depois há por fim uma questão que eu não posso deixar de pôr, que é o seguinte: a política agrícola hoje em dia é muito determinada por Bruxelas, e eu, para ser franco, acho que, já uma vez aqui disse, 40% a 50% das nossas normas em vigor no país todo são já oriundas de Bruxelas, portanto os governos já mandam pouco. E penso, aliás, que a crise atual energética, a crise política internacional, etc., tem vindo até a acelerar cada vez mais esta federalização de facto da Europa. Agora, acontece que o que eu noto é que, portanto, a questão da agricultura, como se sabe, é uma questão que está muito definida pela Comissão Europeia, é uma questão que é suscetível de negociações, mas está muito bem definida também, e portanto não sei até que ponto é que o Secretário de Estado da Agricultura tem ou não tem interesse em existir. Pode ter, pode não ter. Se a ministra tem competência ou não, o tempo dirá, e eu, portanto, não vou cair nessa questão, porque não conheço o currículo da ministra e, como se costuma dizer, pelos frutos os conhecereis. Ou seja, a ministra, neste caso, é assim, só depois é que se saberá se ela, o que é que ela foi como ministra, o que é que ela propôs como ministra, o que é que ela conseguiu que o governo aceitasse, porque muitas vezes há bons ministros que fazem boas propostas e que nos conseguem levar avante, porque no Conselho de Ministros aquilo não anda para a frente. Bom, portanto, há muitas questões a pôr a esse nível. Eu não penso que seja uma questão para já, por isso, para já, para mim, não é uma questão política agora. Agora, eu ponho uma última questão, que é a questão última que o Matias estava a pôr implicitamente, sem dizer nada a ninguém, que é a questão de saber se isto corresponde a um momento em que o governo está a procurar tornar-se uma espécie de núcleo muito duro, muito pequeno, para poder resistir a tudo e a todos, com o apoio parlamentar. Eu, para ser franco, não sei, com este exemplo não sei. Eu tenho as minhas ideias sobre o assunto, mas não sei por uma razão só, e para terminar. Por isto é que, não sei porque acho que o caso do Ministro da Agricultura não é um caso relevante. E como não é um caso relevante, não vale a pena fazer dele o símbolo de qualquer coisa a esse nível. Portanto, não é pela Ministra da Agricultura ter secretário de Estado ou não que se afere se o governo está nesta política de um núcleo muito duro e muito sólido, tipo rochedo, que resista a tudo e sejam muito poucos. Não me parece que seja por aí. Portanto, para mim é uma questão que para já
é uma questão que se põe assim. A ministra assume com os técnicos que têm à sua disposição a capacidade de executar as políticas. E nós vamos depois ajuizar sobre se as políticas são bem executadas ou mal executadas. José Faustino, também foste apanhado de surpresa com esta extinção da Secretaria de Estado da Agricultura. Será que faz sentido manter e ter este organismo no Ministério? Bom, vamos lá ver. Começando pelo princípio. A Ministra da Agricultura, que anda sempre a trabalhar, ainda não é fixe fazer nada. Eu vi outro dia a comer mel e nas feiras e não sei o quê. Não. Comparemos, por exemplo, eu não quero, só para não fugir do Partido Socialista, comparemos a atuação aqui do nosso conterrâneo Capolas Santos com esta ministra. Dá-lhe 10-0, quer dizer, não, esta mulher, 0. Está quem diga, há comentadores, eu não tenho dados para isso, que é uma incompetente. Eu não sei se é incompetente, mas não tem feito nada. E o facto de ter uma ou duas ou três secretarias de Estado a acumular com o Ministério, continuada a fazer, porque dá-me ideia que ela não está vocacionada para aquele problema. E lá está. E o Dr. Capolas Santos também não quer ir para Ministro da Agricultura, suponho eu. Vontade não faltaria, é que dentro daquilo que o professor Silvério Cunha estava a dizer, vontade não faltaria a António Costa que ele para lá fosse. O problema é que o nosso regime está-se a destruturar. Não basta o que basta destas coisas todas que falámos, eu até fico muito indignado com isto tudo e peço desculpa da minha indignação, mas eu não... Tem-me feito muito mal esta coisa das jornadas e de cretinices que eu vejo. Eu gostava, 50 anos quase de democracia que temos, eu tinha um sonho do Portugal democrático diferente daquele que estamos a viver. Nunca pensei que isto chegasse tão baixo. E custa-me a ver isto, porque reparemos, o Estado está-se a degradar, as pessoas não veem a resposta, os agricultores não veem a resposta. Eu percebo perfeitamente a ansiedade dos agricultores. Repare-se, não é só na agricultura, é em todos os lados. Houve para aí uma espécie de feita também com o PSD, com o Rui Rio e tudo isso, porque eles também não têm isentos de culpas. Um decreto-lei qualquer de centralização, uma coisa mal amanhada, uma coisa que tem havido por aí, não há nada reestruturado, não há propostas alternativas e, todavia, o que é que verificamos? A extinção das direções regionais, agora, caso estamos a falar da agricultura, mas também se fala da cultura, temos só um ministro, e agora a extinção da Secretaria de Estado. Quer dizer, as pessoas, vamos ver, a agricultura, mal ou bem, isso é um assunto um dia para outra conversa, tem vive muito de apoios, de subsídios. A política agrícola comum tem um dossiê muito complexo, que requer um grande acompanhamento, é uma coisa muito melindrosa, desde Bruxelas até ao simples plantador de tomate ou de girassol ou qualquer outra coisa. E os agricultores, mal ou bem, a meu ver, de certa forma, bem, costuma-se dizer que Deus escreve direito por linhas tortas, estão habituados a ter um encaminhamento através do governo e até da própria União Europeia. A direção regional, com os seus técnicos que vão junto dos agricultores, depois a própria Secretaria de Estado, as direções gerais, os serviços da agricultura e o Ministério e depois Bruxelas, o governo, etc, etc. E estão a ver, sem haver alternativas visíveis, que se vislumbrem, que se adivinhem, enfim, que sejam faladas, a desmoronar-se tudo. A semana passada eram as direções regionais, hoje é a Secretaria de Estado. E mais, ela fica. Ninguém vê fazer esta ministra coisa nenhuma, eu confesso que não a ver fazer coisa nenhuma. Não sou tão radical como alguns Vê a comer analistas. mel, vê a comer Vê a mel. comer mel, que faz Já não é mal. mau, O mel já não é é bom, pouco, é já não é um bom pouco, alimento, já mas se não é ela for pouco. diabética não devia comer. Mas Exatamente. ela devia ter cuidado, mas estava no mel e na ordem, naquelas coisas. Mas o problema é que isto não vai com mel. E repare-se, ficamos sem a Secretaria de Estado da Agricultura, mas temos a Secretaria de Estado das Pescas. Mas essa Secretaria fez o quê? O que é que se tem feito pelo mar? Lembremos-nos que tínhamos descoberto uma riqueza extraordinária. Fez-se um plano, que eu não sei como é que isso está, nunca mais ninguém falou, de aumentar, não sei se é o termo correto, a zona exclusiva portuguesa. Tinham feito umas descobertas científicas interessantíssimas, por exemplo, ao largo dos Açores. Variedíssimas coisas que foram divulgadas e tudo isso. Não se vê nada. Sabe-se, aqui já falámos até sobre isso,
várias vezes, das cotas das sardinhas e dessas coisas, que é aquilo, não se sabe mais nada, não há alternativas a mais coisa nenhuma. O mar é uma imensidão, uma riqueza extraordinária para Portugal, consequentemente as pescas, que eu acho que devia ter um ministério próprio, não sei se tem, já não me lembro, é tanto ministério, tanta coisa, devia ter um mar onde as pescas deviam estar. Podia haver várias coisas, devia haver várias coisas, mas com certeza que nós, cidadãos, incluindo os agricultores, queriam ver perspectivas no futuro. O que é que eles veem? A semana passada vão extinguir as direções regionais. Os coitados já sabem onde é que se dirigir. Não é? E depois, agora extingue-se a Secretaria de Estado. E ao que parece, não é bem certo, vai tudo para as comissões de coordenação. Para as comissões de coordenação? Ninguém sabe o que são as comissões de coordenação, com o devido respeito. As pessoas que lá estarão certamente sabem, estou a ironizar um pouco, mas isso diz pouco às pessoas, porque tinham uma resposta direta na sua especialidade. Ou seja, é um país, estamos a viver um país com dificuldades tremendas, que estamos num problema de inflação, da possibilidade ou não da economia regredir, com uma guerra. Pensas que não. Sim, parece que apesar de tudo as notícias são boas, mas não se sabe. A guerra, não se sabe a evolução dela. Portanto, o mundo vive incertezas enormes. Um país sem rei na roque, que se discuta a administração de uma companhia de aviação na praça pública, que se quer regular o ordenado dos administradores, que se quer discutir o preço do palco na televisão, em direto, que se dá o dito pelo não dito a coisas que dão a palavra, mas não se discutem outras como o Web Summit. Não se dão perspectivas, extinguem-se coisas sem se dar alternativas. Ou seja, o nosso regime está em desagregação. E como não quero juntar, mas tenho que me juntar ao acordo. Para concluir então, José Faustino. Ao acordo das velhas, como diria o outro, ou dos velhos, mas a verdade é que o nosso regime está em desagregação sem de facto nenhuma alternativa e sem se saber para onde caminhamos. Portanto, nós estamos num ponto muito complicado e muito perigoso, porque não temos objetivos, não se percebe que desígnios queremos para Portugal, não se percebe quais são os problemas, eles não têm diagnosticados, não se percebe as alternativas. A única coisa que nos resta é maluquice dias inteiros e algumas medidas tomadas a bolso, por força de um PRR, que tem que ser forçosamente aplicado. Partimos é o panorama para do país que temos. Fica a análise esta extinção do... Coitados dos agricultores, coitados dos industriais, coitados dos operadores económicos, coitados de todos nós. Fica esta análise... Salve. Talvez o Papa Francisco, lá no cimo dos 9 metros do palco que se vai construir, peça a Deus que nos salve. Fica a recomendação do José Faustino. Fica essa recomendação. Na mão de incompetentes e medíocres. Partimos para... Mantemos-nos na política, mas vamos a outro tema. A escolha do novo líder liberal. A eleição aconteceu já quase há uma semana. E entramos assim na segunda parte do programa, de forma bastante rápida e sintética, para terminarmos no último terço, aliás, entre a cisão e os apelos à unidade, o que irá prevalecer depois desta eleição, Silvério Cunha, o que mudará na ilha com Rui Rocha como líder? Não sei. O que eu sei é que, por acaso, o Congresso da Iniciativa Liberal teve uma coisa curiosa. É que um partido relativamente pequeno teve, no entanto, muita animação, mas também teve muitos enganos, muitas contradições, muitas complexidades. E, portanto, parece-me que é um partido que ainda está à procura do que é o seu liberalismo, que essa é que é a grande questão, não é? Os partidos liberais, em toda a Europa, os partidos liberais são partidos que têm, digamos, tradições diferentes, histórias diferentes. Por exemplo, a Iniciativa Liberal quer, e bem, a meu ver, entrar no grupo do Partido Popular Europeu, mas no grupo do ALDE, que é a Aliança dos Democratas e Liberais Europeus. Ora bem, mas vamos ser claros, os Lib Dems, por exemplo, britânicos, ao pé da Iniciativa Liberal, são os esquerdistas, não é?
como por exemplo, sei lá, o Parti Radical de Gauche, que de gauche só tem o nome, é o antigo partido radical centrista do século XIX francês, os herdeiros, é um partido que está entre o Macron e o Partido Socialista francês, nem sequer é a França em submissa, são liberais. Portanto, acontece que, curiosamente, todos têm tradições diferentes. E, portanto, acontece que essas tradições fazem com que o liberalismo, digamos assim, de cada um desses partidos, como os alemães, aliás, têm outra tradição também, com que o liberalismo desses partidos seja um liberalismo que é mais, digamos, tingido, com mais um matiz deste lado, mais um matiz daquele lado. E, portanto, eu sou franco, há uma coisa que na iniciativa liberal me irrita desde o princípio, que é o seguinte, é que eu nunca percebi qual é o liberalismo verdadeiro no programa. Eu já li o programa todo à procura do que é que seria o liberalismo verdadeiro da iniciativa liberal e nunca percebi qual é. Portanto, como nunca percebi qual é, isso irrita-me um bocado porque acho que tem que haver uma certa, aquilo que eu chamo, uma certa coerência, porque isso afeta a coerência política. E é isso, talvez explique o facto de aparecerem 3 candidatos. É isso que explica algumas intervenções que eu vi no Congresso do Partido que são um bocado surreais, devo dizer. Houve lá pessoas que tiveram atitudes surreais, até de ataque a isto, aquilo e aquilo outro, e ouviam-se aplausos, vaias, assobios, uma coisa assim, como se fosse muito, 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 digamos assim, houvesse uma desconformidade muito grande, e portanto eu julgo que a iniciativa liberal, sob esse ponto de vista, elegeu provavelmente aquela pessoa que tem mais até experiência, talvez tenha mais gabarito do ponto de vista parlamentar, vai adquiri-lo, certamente, vai adquiri-lo, e estou convencido de que a iniciativa liberal vai ter o seu espaço. Agora, evidentemente, como todo partido que é novo, também está à experiência, e acontece que nessas experiências tem os seus pontos fracos, dá os seus trambolhões, dá os seus tropeções. Agora, eu sou franco, eu já disse aqui muitas vezes, eu desconfio, eu do neoliberalismo, realmente sou franco, desconfio muito. Mas do outro liberalismo eu gosto muito, porque o liberalismo político é uma grande ideologia fundamental da estruturação da própria consciência do Ocidente. O Ocidente, se não tiver, digamos assim, consciência de que deve às revoluções liberais da era moderna a sua conformação fundamental, então pode limpar as mãos à parede e pode atirar-se um abismo abaixo, porque de facto não percebe isso. O próprio, digamos assim, as duas grandes ideologias, digamos assim, que nascem com a Revolução Industrial são o liberalismo de um lado e o socialismo nas suas várias variantes do outro. E os liberalismos de um lado e o socialismo do outro. Portanto, é um polo do pensamento fundamental e eu acho que na sociedade portuguesa faz falta, efetivamente, um partido que defenda com clareza os valores liberais, mas com clareza. E, portanto, eu acho que aí é uma discussão interessante, uma discussão importante, e acho que a iniciativa liberal vai arranjar o seu espaço, mas mostrou com este Congresso que está a acontecer aquilo que acontece sempre, que é haver as tropeções do costume, mas penso que isso não vai afetar muito o partido, para ser franco. José Faustino, essa era uma das dúvidas, se estes tropeções, estas cisões que ocorreram, se não iriam criar problemas na iniciativa liberal. Que comentário fazes? Também esta eleição de Rui Rocha. O meu comentário vou-me já basear no professor Silvério Cunha. O professor Silvério Cunha leu o programa da iniciativa liberal, mas não o percebeu, mas definiu melhor que ninguém. Portanto, basta ouvir o professor Silvério Cunha neste extrato deste programa para perceber o programa da iniciativa liberal, que é como eu entendo. De facto, o socialismo de um lado e os liberais do outro. Não é neoliberal, pode estar descansado, como viu, não havia lá nada de neoliberalismo. Agora, há uma coisa que não deixa de ter razão. É preciso que as coisas fiquem bem definidas e bem certas. E o senhor, como professor de ciência política, é o primeiro, e tem todo o meu apoio, a exigir clarificação. Por exemplo, eu não posso perdoar a iniciativa liberal, que começou com uma proposta que eu subscrevo há anos, de 15% de IRS para todos. E já mudou. Portanto, não pode mudar ao sabor dos tempos. A iniciativa liberal pode ter uma ambição de governo, é legítimo, o professor também já referiu isso, é legítimo que assim seja, que se acerte, que se afine, tudo isso, subscrevo tudo aquilo que disse. Mas, convenhamos, não é feito de qualquer maneira. Por outro lado, e em relação ao Congresso, Coutinho de Figueiredo definiu, e eu percebo, que a iniciativa liberal tem que se abrir mais, chegar junto das pessoas. Por exemplo, não tem nenhuma explicação, não é justificável que nós aqui na rádio temos, Matias, ajuda-me a falhar, 10 vozes de várias tendências políticas
temos só 9 porque falta a iniciativa liberal. Isto não pode acontecer. Isto é muito mau para eles. Temos aqui todos os partidos do quadrante político português, exceto a iniciativa liberal, porque não é capaz de responder. Ora, razão tem um Coutinho de Figueiredo quando quer a aproximação do povo. A dirigente, pessoa interessada, que eu conheço pessoalmente, que tem as melhores impressões, mas a coordenadora da iniciativa liberal em Lisboa, em Évora, vive no Baixo Alentejo, é quase ao pé do Algarve. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, isto não vai lá. E a iniciativa liberal, para se impor, tem que chegar junto do povo, tem que ter programas para o país, como o professor exige muito bem, que tem, já os leu, e tem que ter programas para Évora, para Beja e por aí adiante. É a única forma de se impor. Finalmente, o Congresso, mais uma vez, os nossos colegas da comunicação social, estou eu desconfiado, que fizeram uma maldade. Porque nós já conhecemos que nos congressos há sempre uns pontos humorísticos. O time de Rãs com Guterres, etc. Os trânsfugas, não é? Pois, mas eles transformaram o Congresso da Iniciativa Liberal num festival. Parecia o programa do Ricardo Araújo Pereira. Isto é maldade. Porque quando há o Congresso do PS ou do PSD, fala o Costa, depois fala o outro lado dos Açores, depois fala não sei quem, e também mostra, como acréscimo, faz parte da reportagem, os faits divers, portanto, as conversas, as gafes, etc, etc, etc. Ora, as televisões portuguesas e a imprensa portuguesa, vergonhosamente, fazem isto sistematicamente nos congressos do Chega, e isso não tem nada a ver com a questão do que é que o Chega defende ou não defende, e agora fizeram com a iniciativa liberal. Está errado. Não se faz. Não se faz. Porque, além de já omitirem muito a posição de iniciativa liberal, que é a quarta força em Portugal, ouve-se o LIVRE, ouve-se toda a gente, e bem, mas a iniciativa liberal é esquecida. Exceto a televisão oficial, que é a RTP, normalmente tem esse cuidado, tem essa obrigação de cronometrar os tempos, os outros praticamente ignoram a iniciativa liberal. E a iniciativa liberal comete um erro muito grande igual ao de António Costa. É que pensa que subiu e que é aquilo que é graças às redes sociais. Estão enganados. Porque se não tiverem presença na comunicação social, nas televisões, nos jornais, nas rádios, não vão lá. Não vão lá. Os potenciais eleitores do Alentejo não estão nas redes sociais. Estão só para os velhotes para se chatearem uns aos outros, para brincarem uns com os outros. Mas eles ouvem a rádio, veem a televisão e leem os jornais. É aí que tem que ser feita a política, é no terreno. E a iniciativa liberal ainda não percebeu isso. O liberalismo deles ainda não chegou aí. Portanto, uma falha, o professor Silvério Cunha tem razão. Tem razão no programa que tem que ser melhor esmiuçado, mais coerente e tem que chegar junto das pessoas. Desta iniciativa, do que aconteceu com a Iniciativa Liberal, a escolha de um novo líder para o Congresso, passamos apenas a um tema local e depois falaremos da guerra. Foi chumbada a desagregação de uniões de freguesias em Évora, 2 grandes uniões de freguesia que são maiores que qualquer concelho existente no Alentejo Central. Não há acordo entre as forças políticas para desagregação, desentendimentos entre CDU, Movimento Cuidar de Évora, PS, PSD, Chega. Silvério Cunha, justifica-se a regressão destes processos de união para desunião em freguesias urbanas, por exemplo, como esta, com esta dimensão? Bem, a questão das freguesias e a questão da revisão que foi feita pelo Dr. Relvas, na verdade, foi um fracasso na altura. Não, professor, começou com o Dr. António Costa. Começou com o Dr. António Costa? Ele é que juntou as freguesias de Lisboa. Pois, as duas freguesias de Lisboa. Não, foi o Dr. António Costa. Certo, mas depois o Governo Passos Coelho o Relvas aproveitou a embalagem quis fazer a embalagem, mas a verdade é só seja as freguesias, não seja as câmaras. E, portanto, a grande questão que se coloca nas freguesias, como nas câmaras, é esta: é redesenhar o mapa político-administrativo do país ou não, e qual é o objetivo disso. No caso das freguesias são as unidades mais pequenas, digamos assim, e são unidades que, uma de duas, ou nós queremos aproximar as pessoas que estão, digamos, nas freguesias umas das outras, e nessa altura haverá uma maior descentralização,
e participação, ou nós as afastamos também da administração das freguesias e dessa altura passa a ser, digamos assim, quem é membro de uma junta de freguesia, que tem milhares de eleitores, por exemplo, de habitantes, é evidente que não pode ter um conhecimento tão aprofundado, digamos assim, do cotidiano. Portanto, a questão que se coloca para mim é uma questão de agora de perspectiva, ou de uma descentralização muito grande, mesmo muito grande, como há muitos países da Europa, em que digamos assim, há freguesias, freguesias não, tem outro nome, claro, cada país tem a sua divisão administrativa, mas onde há divisões administrativas mínimas, pequeníssimas, ou, pelo contrário, nós então estamos a querer, digamos, torná-las todas juntas para quê? Bem, para poupar nos custos, quais são os objetivos? Essa é a grande questão. Se os objetivos são questão dos custos, eu penso que as freguesias não serão, digamos, não é por aí que vamos lá. Por uma razão, porque eu penso que as freguesias não representam juntar freguesias ou desagregá-las, não é pelos custos que digamos que é uma justificação. Para mim, a justificação que devia ser, e isto é a minha opinião puramente pessoal, mas sou franco, é uma questão que tinha que se ver, e até talvez não se tivesse que se ver caso a caso, como é evidente, isto não pode ser uma bitola para todo o país, aplicada, digamos assim, de uma forma absoluta, por uma razão, porque há freguesias maiores, freguesias menores, há habitantes que estão mais dispersos, habitantes que estão mais concentrados, e portanto isto é tudo, isso tem efeitos. Mas para mim, a freguesia tinha uma vantagem que era esta, era aproximar as pessoas daquilo que é a gestão do seu local mais próximo e havendo meios para isso, naturalmente, se não tiver meios não vale a pena. E dar um sentido mais comunitário, digamos assim, às relações sociais e menos societário. As cidades são mais societárias, portanto, aquilo que une as pessoas digamos assim, maior, é menos do que aquilo que as divide, são mais contratuais. As comunidades é ao contrário, aquilo que une as pessoas é mais importante que aquilo que as separa. E, portanto, as pessoas sentem-se mais comunitárias, mais próximas, conhecem-se melhor, podem se entender melhor, etc. Claro que entender ou desentender, porque também, na verdade, podem-se desentender. Também às vezes há coisas assim do género, vem ao de cima de pequenas coisas, pequenas invejas, pequenas coisinhas de nada. Mas, é claro, eu falo sobre um critério de razoabilidade e não de racionalidade estrita, nem económica, nem político-administrativa. Portanto, eu, sinceramente, agora eu confesso uma coisa. Eu não sei o que é que leva as forças políticas aqui de Évora, umas querem umas coisas e outras querem outras. E sou franco, admito que tenham já exposto as suas razões, eu não as li, e portanto, mas espero que as tenham exposto. Se expuseram razões e disseram porque é que queriam isto e não querem aquilo, tem que então chegar a uma discussão que seria uma discussão séria sobre o assunto. E para isso eu até, como membro aqui, digamos, munícipe, eu estaria disponível para ir ver uma assembleia, um debate sobre isso, só até por curiosidade e participação. Mas a verdade é esta, é que se assim não for, se não houver critérios nenhuns e objetivos nenhuns, eu não sei o que é que isso quer dizer. Mas eu gostaria muito de até assistir a um debate sério sobre isso, em qualquer lado, porque realmente acho que é uma questão interessante e é importante. Por fim, quero dizer somente isto. Eu acho que realmente nós temos a mania da discussão das câmaras. Por exemplo, eu sou um adepto de que quem conquista uma câmara deve ter o executivo todo da câmara e acabou. Acho que a Assembleia Municipal devia ter reforçado mais poderes e acho também como Parlamento, digamos, local, e acho que as juntas de freguesia deviam também ter mais poderes e meios. E sou adepto da proximidade. Acho que isso permitia resolver muitos problemas concretos, digamos assim. E aproximar mais quem está nas freguesias, digamos, das populações, das pessoas concretas. Agora, claro, isto tudo tem implicações financeiras e políticas e outras. E, portanto, eu, aqui no caso concreto de Évora, não sei. Portanto, o meu critério geral é este. Agora, sinceramente. José Faustino, no teu entendimento, justifica-se uma regressão neste processo de união das freguesias? São unidades, estas são duas grandes unidades, têm mais população que qualquer outro concelho no distrito de Évora. Vamos ver, eu vou dividir a resposta em duas partes. A primeira é aquilo que eu penso e tenho defendido como devia ser a divisão administrativa do país. Não devia haver regionalizações, não devia haver carregação nenhuma, nem regiões. Devia haver uma espécie de uma câmara gigante a nível distrital e depois uma espécie de junta de freguesias a nível concelhio. Os concelhos deviam passar a junta de freguesia, ou câmaras, chamamos como quisermos, os espanhóis vivem assim e ainda não morreram com isso. Eu sei que tem os governos regionais, mas a gente não tem dimensão para isso. Portanto, devia haver uma grande câmara a nível distrital e depois devia haver freguesias a nível concelhio, com poder efetivo, com capacidade, com orçamento, etc., e com peso e tudo isso. Do meu ponto de vista, é um pouco
pouco indiferente se é união ou se é desunião. O que é certo é que isto torna-se de facto complicado, porque em tudo, em registros prediais, em tudo anda sempre a mudar, freguesia tal, agora União de Freguesias, e até se a União de Freguesias for, deve tomar um nome diferente, a União de Freguesias, não sei o quê. E, portanto, isto é a política portuguesa, é a tal tristeza que temos, faz, desfaz, reverte, mete, põe, tira. Andamos nisto. Eu parece-me que, no ponto em que isto está, o mal menor seria referendar isto. O povo é quem mais ordena, o povo deve, em primeiro lugar, pronunciar-se sobre a sua política de proximidade, porque é disso que se trata, e não são as forças políticas que estão aqui a discutir. O Sr. Vergonha pergunta porquê é que querem mais ou menos freguesias. Querem mais ou menos cargos políticos, querem ter melhores resultados eleitorais, ou piores, é isso que querem. Porque quem tem 2 freguesias tem a hipótese de ganhar uma. Quem tem uma união de freguesias, ou ganha ou perde. É muito simples de perceber isso. Portanto, eu acho, e em algumas freguesias isso tem acontecido, o ideal, de facto, era, sobre esta matéria, de uma vez por todas, com uma validade grande, de 10, 20 anos, enquanto não mudar a organização administrativa do país, é, de facto, fazer referendos de concelhios para definir aquilo que quer. Se quer, ou de freguesia, mas como diz, a nível concelhio, dá para fazer tudo, se quiserem, ou vários como quiserem. Através de referendo, portanto. Ser o povo diretamente a votar, isso está previsto na Constituição, está previsto na lei, e é possível fazer referendos. Com campanha chamada eleitoral. Um referendo local, então, para este caso. Referendos locais, para definir isto de uma vez por todas, mas com um compromisso de honra, que isto se duraria por 10 ou 20 anos, e não andamos sempre para a frente e para trás. Mas, essencialmente, por referendo, é aquilo que eu defendo. Entramos no último tema e já de forma também célere para falar da guerra, como é habitual. É sempre o último tema que trazemos nesta revista da semana. Há a novidade do envio de tanques ocidentais para a Ucrânia. Leopards e Abrams a caminho da Ucrânia. O governo está a avaliar se envia carros portugueses também para a frente de combate e se não compromete as capacidades do exército português. O número de viaturas operacional é baixa, menos de metade dos 37 tanques existentes em Portugal. Já na França faz-se a discussão não do envio de tanques dos Leclerc, mas sim do envio dos caças Mirage 2000, de uma geração anterior aos F-16, mas que são mais baratos de operar e que a França está a descontinuar nas suas forças militares. Silvério Cunha, esta foi uma semana também com novidades, exceto propriamente no mapa da batalha. Pois, o que eu penso que as novidades que há é, digamos assim, de um reforço do apoio do Ocidente à Ucrânia, um apoio que, enfim, sempre se concretizou. As hesitações alemãs, digamos assim, foram concertadas, no fundo não foram hesitações, foram concertadas com os Estados Unidos. Os alemães, no fundo, queriam que os Estados Unidos anunciassem ao mesmo tempo que os alemães o envio dos tanques. Isso é por razões, digamos, histórico-psicológico-políticas, digamos assim, no caso da Alemanha. E foi assim, mas, digamos, o que há é um aumento do apoio militar. Agora, claro, um aumento que é muito significativo em termos também financeiros. Eu vou lembrar um número que é um número espantoso. Os Estados Unidos até agora já deram 26 mil milhões de dólares em apoio militar à Ucrânia, só os Estados Unidos. Entretanto, a União Europeia também continua a impor mais sanções, cada vez mais sanções, e nós, portanto, estamos a chegar a um ponto que é este, que é ver o que é que vai acontecer no campo de batalha mesmo, porque o campo de batalha é que vai mostrar quem é que está, digamos assim, mais ou menos exausto. Eu continuo a defender a tese de que eu não gosto de moralizar muito em política internacional, porque, infelizmente, o único sistema que tem alguma moral é o direito internacional, e o direito internacional sempre esteve pelas ruas da amargura, não é de hoje, e como esteve sempre pelas ruas da amargura, acontece que todas as potências se espezinharam o direito internacional num qualquer momento da sua história, ou continuam a espezinhar até. E, portanto, acontece que o que faz Putin não é novidade nenhuma. E a razão, aliás, eu penso que Putin, inclusivamente, está a agir, como eu já disse, em termos, digamos assim, muito primários e básicos, e, portanto, está a agir com aquela convicção toda. Agora, o que eu acho que vai acontecer é isto, é que, como direito internacional foi deitado um bocado para o caixote de lixo, como sempre,
embora todos falem dele, por tudo e por nada, o que só faz mal ao direito internacional, coitado. Acontece que o que se passa aqui é simples, é o que vai acontecer agora na primavera, e se de facto este tempo permitiu às forças de um lado e do outro, digamos assim, rearmadas e em presença, o que é que vai acontecer no terreno? Porque já se percebeu, e toda a gente sabe disso, e é escusado pensar no contrário, porque eu julgo, francamente, que as relações internacionais, isso sempre aconteceu. Há um momento, quando há o momento bélico, há sempre um momento que, com vantagem de uns, desvantagem de outros, há um momento em que a exaustão e se apodera de um lado ou de ambos os lados. E nessa altura, claro que há sempre um, ou o impasse, em caso de impasse, os dois, que cedem e preferem ir para a política, discutir política. E, portanto, discutir a paz, em termos políticos só. E, nessa altura, a questão põe-se de outra forma, completamente diferente, digamos assim. E o que está a acontecer agora é que estamos numa espécie de interregno que não permite avaliar muito bem o que efetivamente vai acontecer. Porquê? Porque, de facto, este interregno também tem a ver com a estação, tem a ver com muitos aspectos que nós não conhecemos. Há uma coisa que eu penso que está a contar muito por baixo da mesa e que é trágica, é que deve haver muitos milhares de mortos de ambos os lados. Muitos milhares. E, portanto, deve haver uma... para mim, isto é uma tragédia para o povo ucraniano, em primeiro lugar, porque é a vítima principal. Mas a verdade é esta, é que as vitórias dos ucranianos na resistência aos russos devem ter também infligido muitas baixas, e estou convencido que os russos, com aquele tipo de guerra que é descacarar tudo, de uma forma, digamos, indiscriminada, porque a guerra é essa, os russos também devem ter provocado e infligido muitas baixas. E, portanto, eu estou convencido que neste momento há um problema que é um problema que se vai colocar, militarmente se vai colocar, é que há de haver um momento em que as duas forças não têm uma capacidade assim tão grande para impor uma vitória que seja uma vitória absoluta, porque há aquelas vitórias que são as vitórias pírricas, que na história, ao longo da história, sempre existiram, isto é, aquelas vitórias em que um lado ganha, mas está a 1 centímetro de perder, e se o outro tivesse aguentado mais 1 centímetro, teria perdido. A história está cheia disso, aliás, já a história é antiga, até entre os cartagineses e os romanos já aconteceu. Portanto, acontece que isto sempre aconteceu. E, portanto, vamos ver agora o que é que vai acontecer na primavera, porque eu estou convencido que ambos os lados se puseram, digamos, estão-se a preparar. Eu queria terminar dizendo o seguinte, no entanto, há aspectos que são preocupantes para o Ocidente, e eu dou importância a isso porque eu acho que, neste momento, há uma ofensiva genérica sobre o Ocidente. Isto não é só a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. Como disse há um grande especialista em questões destas, embora não seja especificamente politólogo, que é um francês, o Emmanuel Todd, e ele deu há dias foi anteontem, uma entrevista grande onde dizia que já estávamos na Terceira Guerra Mundial. E acontece que Todd veio explicar uma coisa que é importante. É que neste momento há imensos países não ocidentais que se declararam amigos da Rússia. O caso da África do Sul, por exemplo. E acontece que há uma data de Mas, países... professor, acho que os americanos também vão à África do Sul, pá. Também, Uma semana ou mas, duas. mas eu não vejo, mas nunca é tão fácil assim. A grande parte do mundo não está, digamos assim, de uma forma tão clara com o Ocidente, e continua a não estar. E mais, Nem com a Rússia. e a China, A Turquia fornece material a toda a gente, por exemplo. claro, e a China, mas no meio disto tudo isto significa o seguinte, significa que não há aquilo que eu chamo uma convicção muito bem fundada sobre, digamos assim, a injustiça de que foram vítimas os ucranianos. Não há uma convicção totalmente fundada em todo o mundo, porque até há um desinteresse em parte do mundo sobre o assunto. E, portanto, como há essa indiferença em grande parte, sucede que isto vai com o tempo provocando as suas moças. E os russos, como não se preocupam com nada, porque não se preocupam também com as baixas que possam infligir e sofrer, diga-se passagem, acontece que, como não se preocupam com nada, eles estão, neste momento, estão a infligir aquela guerra de desgaste permanente, escaquear tudo, matar, etc. E, entretanto, o resto do mundo está mergulhado parcialmente numa grande indiferença. E a verdade é esta, que os chineses, os indianos, os paquistaneses, certo tipo de países são países que têm atitudes dúbias para com o Ocidente,
E a verdade é esta, é que a Rússia também não está quieta e a China também não. Lavrov esteve agora em África a fazer uma grande visita e a recolher também muitos elogios. Claro, podem ser só elogios, podem não passar à prática. Mas a verdade é esta, é que nenhuma das partes está quieta. E como nenhuma está quieta, aliás, Biden até já antecipou e convocou aquela grande cimeira americana-africana, em que prometeu muita coisa, mas toda a gente sabe uma coisa, é que esses continentes é assim, ou se dá de imediato X, ou então não funciona. E acontece que os chineses e os russos vêm agora querem dar também o X, também vêm prometer tudo, não é? E, portanto, isto causa aquilo que eu chamo, para finalizar, uma certa incapacidade de imprevisibilidade, porque não estamos perante uma guerra muito clara entre dois blocos. Estamos perante dois blocos, ou melhor, estamos perante uma Rússia que tem uns apoios escondidos, sobretudo da China, muito cautelosos, e estamos perante uma grande indiferença do resto do mundo. E isso é perigosíssimo para, evidentemente, para o Ocidente no seu conjunto, porque pode transformar a guerra em algo de mais complexo, mais longo, e, portanto, para o povo ucraniano mais trágico. E é isso que é o que devemos aqui atender, sobretudo, é aos ucranianos, coitados. José Faustino, uma semana com notícias sobre o envio de material bélico para a Ucrânia, que há algum tempo não se falava, que não se julgava ser possível, nomeadamente o envio de tanques norte-americanos, e também este apoio, que parece ser maior e mais comprometido, da Alemanha. Que comentário faz aos acontecimentos desta semana no conflito? Bom, eu acho que temos que fazer um ponto da situação. Vamos quase para um ano de guerra e temos que ver estas coisas todas. E o professor Silvério Cunha pôs ali mais umas achas na fogueira, que eu não vou comentar, porque isso daria aí assunto para um programa, Claro. e todas essas coisas são muito importantes. Há uma coisa, e até indo naquilo que o professor Silvério Cunha disse, está a morrer muita gente. Eu tive sempre um problema, desde muito novo, gostei muito de ler história e tive sempre uma coisa, um medo, um medo oculto do que se passou na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é mais espetacular, mortífera, tudo isso, mas a Primeira Guerra Mundial, a guerra de trincheiras é terrível. Pois bem, é mais ou menos isso que estamos a viver no Donbass, a linha toda que é extensíssima, por aquela Ucrânia afora, do sul para norte, com os ucranianos do lado ocidental e os russos do lado oriental. É uma guerra de metros. Hoje conquista-se um metro, outro conquista-se outro metro. Isto não tinha nada de mais se não morressem centenas de pessoas ou milhares de pessoas. Não quero exagerar, mas centenas de pessoas diariamente. De um lado e do outro. Uma coisa terrível. A somar a isto, ao bombardeamento cobarde e de genocida dos russos, de um bombardeamento generalizado à Ucrânia. Mas, como dizia outro, ao oeste nada de novo. Portanto, isto não é nada do outro mundo, as pessoas que saíram já saíram, vão-se aguentando com aqueles dramas todos. João Faustino, permita-me só dizer uma coisa. Diga, diga. E reparou, entretanto, uma coisa, que da Rússia saiu uma lei que praticamente ilegalizou todas as ONGs que representavam as liberdades públicas e políticas na Rússia. Certo, sim, mas a Rússia, claro, claro. Mas, repare, o problema aqui é este. Em termos militares, não há nas frentes militares uma grande supremacia, portanto elas estão muito equilibradas e é uma guerra de trincheira, portanto é com um apoio mais ou menos pesado de cavalaria ou de artilharia e depois com a infantaria. É uma guerra de metro a metro, uma guerra urbana, até com ações terroristas, etc., ações de guerrilha, é mais correto. E estamos à espera, todos numa grande expectativa, de uma ofensiva da Rússia e de uma ofensiva da Ucrânia. É bom dizer aqui que, tirando esta frente, todo o exército ucraniano e o exército russo que está no terreno estão defendidos, porque quando os drones, os mísseis, etc., que saem da Rússia ou da Bielorrússia ou de qualquer lado e bombardeiam a Ucrânia, não atingem os militares ou atingem poucos militares, atingem sobretudo civis. Portanto, em termos operacionais, isso representa pouco. Representa o drama do genocídio de um povo, que é isso que os russos estão a fazer. E de facto, só uma pincelada, aquilo que o professor Silvério Cunha diz tem uma certa razão, os países do mundo
meteu-se um pouco nas tintas para o sacrifício dos ucranianos. São hipócritas, porque eles querem contar dólares ou euros ou aquilo que for. São hipócritas. E quando isso lhes cai à porta é mau. Mas não há drama nenhum, não há drama nenhum. O exército americano é e continua a ser invencível. Aliás, neste momento, e o problema dos americanos, ao mandarem os carros Abrams, o grande problema deles é poderem haver carros desses ser captados e os russos aprenderem essa tecnologia. Porque eles estão tão longe como do céu à terra. Quer dizer, os Abrams custa 6 milhões de contos cada um na sua versão base. 6 milhões de euros, são de facto o topo, trabalham com motores de avião, trabalham com vários tipos de combustíveis, aquilo queima tudo o que E lá os mete. Leopardos custam 5 milhões cada um. Pois, mas os Leopardos são muito, tecnologicamente, muito atrás dos Abrams. E agora o que há é Leopardos. Simplesmente grande parte dos Leopardos não estão operacionais. E no meio disto tudo, acabo dizendo o seguinte, e vou acabar com a pergunta do Matias, e Portugal, essa é a última. O problema é que a Europa tem que perceber, estes incapazes, desculpa-me de ser duro e cru nas minhas palavras, mas é assim que eu gosto de ser, frontal e direto. Estes incapazes têm que perceber duas coisas. Que a Europa tem que se reindustrializar e rearmar. Tem que criar uma indústria forte de armamento e outras indústrias e tem que se armar. Portugal tem 37 Leopards, tem que os ter todos operacionais. Não é um terço ou 2 terços, ou um terço, não sabe bem o que é. A Alemanha tinha 100, não sabe o que é que está operacional ou o que é que está operacional. Nada. Tem que se pôr as indústrias de armamento a funcionar em pleno e a produzir armamento para o próprio país e para fornecer à Europa e os países que estiverem interessados nisso. Porque acontece outra coisa. Se os europeus não produzirem armamento, carros de assalto, de infantaria ou de cavalaria, aviões, etc, 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 os americanos, que já começam a trabalhar em pleno, fornecerão os europeus. Depois não se queixam que gastam divisas, que têm que importar material americano, e o imperialismo americano, e aqui dá o rei, não sei o quê. Atenção a isso. Portanto, é preciso o reequipamento, o rearmamento da Europa, e depois é preciso, e é compreensível, o equilíbrio dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não podem abrir mão de tudo aquilo que têm, porque senão a guerra acaba num instante. Mas isso é complicado, porque avizinha-se aqui, dispensado, um problema que eu vou ser rápido, muito complicado. Por exemplo, quando os Abrams chegarem, que ao contrário do país se fala dentro de 2 meses ou coisa, estão aí, se não estiverem já, porque eles têm que ser, na minha opinião, têm que ser fabricados à parte para irem para lá, porque não podem levar certas coisas tecnológicas, os russos não podem deitar a mão a isso. E aquilo é preciso uma grande base logística. Enquanto, por exemplo, só para se dar uma ideia, os ucranianos já têm neste momento 100 pilotos formados para pilotar F-16. 100. Para os Abrams não tem ninguém. E nunca vão ter mecânicos nem técnicos de eletrónica para tomar conta deles. E, portanto, eles vão precisar de pontos de recuo, porque os Estados Unidos não vão permitir que os russos vão capturar a Abrams. Portanto, não, o F-35, os F-16 não tem problema. Pois, e precisam de infraestruturas... Não precisam de reparações em retaguarda, percebe? E corre-se até o risco dos russos, dentro de desespero, bombardearem a Polónia, que é provavelmente a base onde isto tudo vai acontecer. E aí temos a Terceira Guerra Mundial, de facto. Aí temos, porque há o artigo 5º da NATO, não é? E, portanto, isto está tudo muito complicado. Agora, 2 pontos que eu retenho. Portanto, 3, o drama que descrevi, que se vive na Ucrânia, o genocídio, as linhas de combate, as guerras de trincheira, a guerra metro a metro, o rearmamento da Europa necessário e urgente e o equilíbrio dos Estados Unidos que temos que compreender. Finalmente, o problema de Portugal. Temos 37 Leopardos, 1/3, há quem diga que é mais, há quem diga que é menos. 1/3 são gatos. É que está operacional. E agora o que se pede é que 10% sejam dados à Ucrânia. Se for 1/3, ficamos complicados, ainda mais desfalcados se dermos 4 Leopardos. Portanto, o que é que tem que acontecer? Portugal tem que reforçar o orçamento, tem que fazer o palco do Papa, que não dá para comprar um Abrams, atenção,
Não, nem para comprar um F-16. Atenção a isso. A miudeza desta gente, destas formigas, destas mentalidades, percebam isso. Têm que pôr os leopardos operacionais, têm que cumprir, e têm que estar operacionais porque têm que cumprir com que têm compromissos com a NATO, têm que ter uma reserva de armamento e têm que ter capacidade para dar leopardos à Ucrânia. Ou seja, têm que pôr os leopardos todos a trabalhar, têm que dar bolachinhas aos leopardos, têm que tratar dos leopardos. Bem, hoje ultrapassamos muito o nosso tempo. Não podem estar guardados no jardim zoológico e hibernados. Portanto, isto já passou o tempo da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, em que se presuntava tudo com massa e aquilo conservava-se para não enferrujar. Não. Os equipamentos têm que ser tratados, tem que haver orçamento para isso. E Portugal tem que abrir a pestana também. Hoje já ultrapassamos muito o nosso tempo. O encontro está marcado para hoje uma semana. Esperemos com o maior controle do cronómetro, claro. Até lá e tenha um bom fim de semana. Boa tarde, Silvério Cunha e José Faustino. Até de hoje 8 dias.